Olá pessoal, sou Igor Piscotto. Estamos aqui nessa mesa hoje para bater um papo sobre tumor neuroendócrino. Estamos aqui com a Mariana Bruno, médica oncologista, Dr. Rinaldo Gonçalves, cirurgião oncológico e hepatobiliar, e doutora Sumara, que é médica nuclear. A gente vai conversar um pouquinho sobre um caso de tumor neuroendócrino. Começando, esse caso é de abril do ano passado, uma paciente do sexo feminino que deu entrada no nosso hospital, 78 anos de idade, com uma queixa de náusea e diarreia, no exame físico, uma hepatomegalia palpável, no ultrassom de entrada, múltiplas lesões hepáticas. Interna para a investigação, né, a ressonância a gente já vê múltiplas lesões hepáticas, né, sugestivas de metástase. Na ressonância da pelve, a gente consegue ver uma lesão no reto, né, uma formação expansiva na parede lateral do reto, a 5,1 centímetros da margem cutânea. E foi realizada, então, a biópsia de uma das lesões hepáticas. E a gente tem o resultado, né, da histologia e da imunohistoquímica. A gente tem um tumor neuroendócrino grau 2, com um KI67 de 7%. Vou começar a nossa discussão, né, com a doutora Mariana. Mariana, esse KI67 de 7%, ele é considerado alto, baixo? Qual que é a importância dele na nossa conduta? Obrigada pela pergunta, Igor. Então, o KI67, na verdade, é a principal forma que a gente tem de classificar o tumor neuroendócrino como um tumor bem diferenciado, moderadamente diferenciado, ou um tumor de alto grau, que a gente chama que seria um tumor indiferenciado. O KI67 de 7%, KI67 acima de 3%, de 3% a 20%, ele é considerado um tumor neuroendócrino de grau moderado, né? É um grau 2, como está descrito aí na patologia. Os tumores menores que 3, com KI67 menores que 3, eles são considerados tumores bem diferenciados, e aqueles tumores acima de 20 são considerados tumores grau 3, na verdade. A gente sabe que hoje, além, obviamente, do KI67, também a morfologia da célula é muito importante. Então, na verdade, um tumor neuroendócrino, ele é classificado em grau 1, grau 2 e grau 3. E o que a gente chama de carcinoma neuroendócrino, que é aquele clássico old cell de pulmão, né, que é o mais frequente, ele já tem uma outra classificação. Ele é morfologicamente muito diferente do tumor neuroendócrino. Então, o tumor neuroendócrino, que é o TNE clássico, ele é classificado em grau 1, grau 2 e grau 3 baseado no KI67 e no índice de mitose, enfim, no número de mitoses. E o carcinoma neuroendócrino seria uma outra entidade, que seria uma entidade com comportamento mais agressivo e um KI67 muito alto e preferencialmente até acima de 55%. Perfeito. Então, acho que a gente está tratando de um caso moderado, né? Essa paciente, né, continuou a investigação, realizou um PET, né, um PET DOTA com galho, né, que deu, né, receptores, né, positivo para receptores de somatostatinas, e algo assim, na prática, né, existem diversas modalidades, né, Sumara, de PET. Queria que você comentasse um pouquinho quais modalidades de PET são geralmente usadas no caso de tumor neuroendócrino, qual a função delas? Certo, perfeito. No caso do tumor neuroendócrino, tá, a gente pode fazer o PET com 2 radiotraçadores diferentes que vão avaliar coisas diferentes. Um é um traçador, né, de análogo de somatostatina, que é o que a gente conhece como DOTA, tá, na grande maioria dos casos. Esse traçador, ele vai ter afinidade pelos receptores de somatostatina na superfície da célula tumoral. Tá? Em geral, os tumores que têm melhor captação desses radiotraçadores são os tumores G1 e G2, como a Mariana falou, que são os tumores mais bem diferenciados, né, ou menos indiferenciados e que expressam mais receptores de somatostatina. Um outro radiofármaco que a gente pode utilizar também no tumor neuroendócrino, visto que é um tumor muito heterogêneo, né, as lesões dentro de um mesmo paciente vão ter comportamentos diferentes, é o já conhecido FDG, que ele avalia, na verdade, o metabolismo glicolítico. E, em geral, os tumores neuroendócrinos, quando eles vão se tornando mais agressivos, menos diferenciados, eles tendem a captar melhor, mais no PET-FDG e menos no análogo de somatostatina. E isso dá para a gente uma possibilidade de avaliação prognóstica desses pacientes e ajuda, muitas vezes, o oncologista a direcionar a escolha do tratamento, porque ele consegue fazer uma avaliação de corpo inteiro do comportamento biomolecular do tumor, né? Diferente da biópsia, que você vai analisar uma ou duas ou poucas lesões, né? Como que é o comportamento daquelas lesões.
Com o PET, você consegue fazer uma avaliação biomolecular em vivo, né, do comportamento dessas lesões. Perfeito. Com esses 2 radiotraçadores. Perfeito. Vamos continuar com o nosso caso. Essa paciente, então, né, fez o PET positivo, né, para receptores de somatostatina, começou o tratamento, então, com análogo de somatostatina, o Lanreotide, fez 6 aplicações. Em novembro, essa paciente interna novamente com um episódio de enterorragia, estável, né, hemodinamicamente, um sangramento retal, foi proposto radioterapia hemostática, e essa paciente sempre teve sintomas, né, de plenitude, náusea, que sempre foram associados ao volume de doença hepática. A doença dela, né, na ressonância sempre teve um pequeno crescimento de tamanho, foi iniciado então quimioterapia. Mariana, a quimioterapia no tumor neuroendócrino é um tratamento de primeira linha? Como que é o uso da quimioterapia nesse caso? Você acha que está bem indicado? Sim, na verdade, assim, a quimioterapia no tumor neuroendócrino, na verdade, ela é um grau 2, né? Mas, por exemplo, nos tumores, mas ainda é considerado um tumor, enfim, com um comportamento mais indolente, apesar dela ser primária do reto. A gente sabe que os tumores primários do reto têm um comportamento mais agressivo, né? A maior parte dos estudos, assim, os estudos com quimioterapia em tumor neuroendócrino são estudos pequenos, a maior parte deles é fase 2 e a maior parte é em tumores primários do pâncreas. Então, a gente extrapola os dados dos trabalhos em tumores primários do pâncreas para poder fazer em tumores em outros sítios primários. A gente tem dados também retrospectivos, também de estudos fase 2 em outros tumores gastroenteropancreáticos, que seria o caso dessa paciente. Mas ela tem uma taxa de resposta boa, ela tem uma taxa de resposta em torno dos 30%, tanto em pâncreas quanto em outros tumores, GEP-NET, né, que a gente chama. E seria uma opção nesse momento. O esquema que a gente mais usa é um esquema com 2 drogas orais, que é a capecitabina e a temozolomida. A maior parte dos trabalhos é com esse esquema, mas é um esquema que a gente tem dificuldade de aprovação pelos convênios, porque você não tem aprovação em bula para tumor neuroendócrino, você não tem indicação no rol-DNS, então é comum negativa dos convênios. Eu acredito que talvez a médica assistente quisesse fazer um protocolo que ela conseguisse uma aprovação mais rápida, já que a paciente estava sintomática da doença. E o FOLFOX é uma opção, né? A gente também é baseado, obviamente, em experiência de serviço, em dados retrospectivos, mas o FOLFOX e o FOLFIRINOX, né, que é um protocolo com 3 drogas, né, que é o fluoracil, oxaliplatina e irinotecan, os dois são opções nesse momento em que a gente quer taxa de resposta. Essa paciente, ela precisa de taxa de resposta, ela precisa reduzir a doença dela. Análogo para ela, naquele momento, beleza, poderia ser uma opção, mas nesse momento não é uma opção, porque o análogo ele é antiproliferativo, ele só estaciona a doença. Mas ele dificilmente tem a capacidade de reduzir a doença a ponto de melhorar os sintomas da paciente. Rinaldo, em termos de redução de doença, né, em relação às metástases hepáticas, como cirurgião, do ponto de vista da cirurgia oncológica, existe alguma abordagem cirúrgica? Você acha que tem indicação de abordagem cirúrgica nesse caso? Qual que é a sua experiência com cirurgia para metástase, né, de tumor neuroendócrino? Sim, se você pegar os consensos, principalmente do ENES, que é o que a gente mais utiliza, né, da Sociedade Europeia, a cirurgia é colocada como uma ferramenta de tratamento na doença metastática. Mas geralmente são pacientes com doença multimetastática e tem alguns estudos, o principal deles é um estudo europeu, que mostra que geralmente o que a gente está observando na imagem é muito menos do que o que a gente encontra de fato. Então, esse caso em particular é um caso que, a meu ver, não teria indicação de tratamento cirúrgico. Geralmente a gente limita o tratamento cirúrgico em pacientes, a melhor indicação são pacientes oligometastáticos. Tem um estudo do Strasberg, que é um cara que estuda muito a parte de neuroendócrino, que mostra que lesões únicas ou 2 ou 3 lesões se beneficiam muito bem. Taxa de sobrevida em 5 anos de sobrevida livre de progressão em torno de 90%. Mas nesse caso em específico, nenhuma indicação de cirurgia. Você vê alguma validade, Rinaldo, em a gente operar só aquela lesão maior, eventualmente, assim, só para, enfim, melhora sintomática? Provavelmente a sua pergunta, Mariana, se decorre do que a gente acredita, do que se dizia antes, que cirurgias de debulking de até 90%, esse número mágico que surgiu,
traria um benefício para os pacientes, né? Mas se a gente observar esses estudos, geralmente são estudos muito antigos, quando a gente não tinha ainda um entendimento melhor dos tratamentos sistêmicos que a gente tem hoje, né? Como o próprio análogo e a terapia com radionuclídeo, que provavelmente... Então, geralmente, essa situação seria reservada para casos em serviços que você não tem acesso a esse tipo de tratamento. Terapia com radionuclídeo não é disponível no país inteiro. E talvez, mas isso é empírico ainda, você fazer um debooking para que o radionuclídeo atue melhor. Porque às vezes você tem uma lesão dominante que vai captar todo o radionuclídeo e ele não vai atuar nas lesões sistêmicas. Nesse sentido, talvez sim. Uma dúvida que eu sempre tenho, né, quando eu vou laudar um exame de tumor neuroendócrino, é como que o médico assistente, o cirurgião, o oncologista vão interpretar nossos dados, porque é muito difícil, pela imagem, a gente avaliar a resposta. Não existe ainda o melhor método para fazer o follow-up desses pacientes e fazer acompanhamento de resposta. São tumores que têm uma taxa de redução, às vezes morfológica lenta, pela própria característica da doença. Então, os estudos não conseguem encontrar, né, se seria o RECIST ou uma avaliação morfológica, se seria o próprio PET, uma avaliação de resposta, visto que o comportamento do tumor, por exemplo, ele vai deixar de expressar análogo de receptor de somatostatina, vai captar menos no PET com análogo de somatostatina, mas isso não quer dizer que ele está respondendo, quer dizer que ele está apenas expressando menos tumor. E as avaliações de dimensão também são restritas. Como que vocês consideram, em geral, que esse paciente não está respondendo ao tratamento, visto que a gente tem essa dificuldade de avaliação da evolução do paciente por imagem? Como você comentou, Sumara, na verdade o SUV não é enfim, não está validado para a gente usar como avaliação de resposta, até porque uma queda do SUV pode, na verdade, ser interpretada como uma doença mais... Ele está se diferenciando, está ficando mais agressiva e eventualmente captaria melhor num PET-FDG, como você comentou. Na verdade, hoje o que a gente tem de validado a característica morfológica, né, o tamanho da lesão. Se essa lesão aumentou ou diminuiu, ou se pelo RECIST mesmo, e eventualmente se o paciente se tornou sintomático, está mais sintomático ou menos sintomático. Então a avaliação de resposta é clínica e radiológica por RECIST, tamanho da lesão anatômica, entendeu? Tanto é que assim, não é obrigatório que a gente avalie resposta por PET. Sim. Eu tenho até um estudo interessante agora que ele usa a densidade tumoral associada aos outros dados, né, de dimensão. Por qual método de imagens? Tomografia. Eles medem, porque o tumor neuroendócrino ele faz muita necrose. Então, às vezes, o aumento do componente necrótico dele pós-tratamento, que indicaria talvez uma resposta, faz com que a lesão aumente de tamanho. Sim. Então, eles utilizam agora também essa variação da densidade ao longo do acompanhamento, para você pensar se está reduzindo ou não a vascularização, está reduzindo ou não o volume de célula tumoral realmente ali nessa lesão, se o crescimento não é devido à necrose. Né? Porque, assim, na verdade, esses pequenos, assim, lesões necróticas realmente podem aumentar um pouco de tamanho, assim, esses pequenos aumentos não vão ser considerados, entendeu? A gente não vai mudar uma terapia por conta de, enfim, um paciente que está muito bem clinicamente, por conta de pequenos aumentos no tamanho da lesão. Isso. A gente, obviamente, possivelmente, talvez, a gente evolua para um critério intermediário, como a gente tem avaliação de resposta para imunoterapia, como o CHOI lá para pacientes com GIST. Mas na prática clínica, isso talvez seja muito importante em estudos clínicos, mas na prática clínica, a gente obviamente tem que levar em consideração o paciente também, né, não só a imagem. Essa paciente, dando seguimento no caso, obrigado pelos comentários. Essa paciente, na verdade, a gente acabou discutindo, a cirurgia foi discutida, foi descartado, e a gente acabou, nossa equipe de intervenção oncológica acabou sendo chamada para abordá-la com um tratamento local regional da maior lesão hepática, né? A gente fez uma embolização arterial, né, daquela maior lesão hepática, coloquei algumas imagens, né, das arteriografias e a desvascularização da maior lesão. Eu queria saber qual a experiência de vocês, o que vocês acham da abordagem com terapia loco-regional. Rinaldo, Sim. Você acha que nesse caso acho que é bem aplicado? Esse caso, no meu modo de ver, seria a primeira opção desse paciente. Como a Mariana falou, você precisava de resposta, o paciente está sintomático, muito volume de doença.
análogo de somatostatina está muito bem indicado, mas eu acredito, do meu ponto de vista, que não como tratamento isolado, nesse caso específico, que você precisa de resposta. Os dados de literatura são muito sólidos nesse sentido, né? O tratamento com quimioembolização, taxa de controle de doença bem significativa. Acho que indicação perfeita. Esse caso a gente fez, né, da maior lesão, essa paciente acabou tendo uma síndrome pós-embolização, acho que talvez pelo volume, né, da lesão, ela teve um pouquinho de síndrome pós-embolização. Bom, em abril agora desse ano, né, ela faz um PET-FDG, né, acho que tem até ali uma área ali de necrose, né, daquela lesão maior que a gente abordou, é interessante. Tem algum comentário, Sumara, em relação ao PET-FDG e o PET-GARA nesse caso? Tem ali um comparativo? É difícil a comparação porque existe o time aí está muito diferente um do outro, né? O DOTA foi feito no ano passado, né? Sim. E o PET-FDG agora. Então, eu acho que o mais justo seria a gente repetir o NOTA para você fazer uma comparação mais justa. Ao mesmo tempo. Isso, mas o que se vê ali é que ela tem lesões que são, sim, captantes no FDG, né? Inclusive a lesão primária do reto, apesar dela ter reduzido as dimensões. Então, o que bate, né, com o que a gente espera de um tumor G2, que já tem ali uma característica um pouco mais heterogênea. Isso vai dar um dado prognóstico para essa paciente, até para você, assim, estiverem pensando em fazer terapia radionuclídica. Sim. Tá? Mas aí seria necessário repetir o PET com análogo de somatostatina. Existe um critério interessante que é o NET-PET, né? Que é quando você faz uma correlação desses dois métodos num intervalo menor do que 30 dias entre eles. E aí você vai comparar se tem mais lesões positivas no FDG ou mais lesões positivas ao PET-NOTA, ao PET com análogo, tá? E existe também a categoria intermediária nisso daí, que vai de P0 a P5. Então, esses tumores que têm ainda lesões positivas ao PET com análogo de somatostatina, mesmo que elas já sejam positivas ao PET-FDG, elas tendem ainda a ter alguma chance de resposta com a terapia radionuclídica. Só que quanto maior a captação ali no FDG por esses critérios, mais se torna necessário a associação com uma terapia citotóxica sistêmica associada. Você vê que no fígado não capta nada no FDG. Isso, e na lesão primária em reto capta alguma coisa, mas menos do que no DOTA. Mas no reto, qual seria... Porque o cólon e o reto geralmente têm alguma captação no FDG. Sim. E além disso, essa lesão foi irradiada, sangrou. Você pode considerar você consideraria efetivamente? Não dá para cravar, porque você vê que a lesão realmente ela está bem menor. Por isso que eu acho que se faria necessidade de fazer o PET-DOTA também, para você avaliar. Pode ser que seja um falso positivo no reto. Isso, mas eu não sei se hoje o quanto isso influenciaria numa decisão terapêutica, né? Sim. Então, assim, eu precisaria de mais imagens do fígado para ver o quanto as outras lesões do fígado também são positivas no FDG ou não. A lesão que embolizou, né, ela está bem necrótica, ela praticamente não capta. Mas, sim, poderia ser, sim, um processo reacional relacionado à terapia, com certeza. É falso positivo. Reinaldo, focando agora um pouquinho, né, na lesão do reto, essa paciente ela voltou a fazer episódios de sangramento retal, e algo que a gente considerou na época foi se existe algum benefício na cirurgia local, né, na ressecção da lesão. Metastática. Exatamente. Mesmo com doença metastática do ponto de vista paliativo. Esses dados são muito mais sólidos, apesar de serem todos retrospectivos, com tumor de Delgado, de midgut, né? Porque essas lesões fazem reação desmoplásica. Às vezes o doente morre da reação desmoplásica em si. O caso específico, do ponto de vista oncológico, de adicionar sobrevida a esse paciente, muito provavelmente a cirurgia no reto estaria, a meu ver, contraindicada. Do ponto de vista paliativo, pode ser uma opção. É uma lesão pequena, 2,8 centímetros, se eu não me engano, mas está muito próxima do esfíncter, então uma cirurgia radical seria diferente de uma cirurgia de sigmoide, por exemplo, que seria uma cirurgia mais simples, aqui poderia implicar uma cirurgia mais agressiva, mas existe, a meu ver, precisava examinar a possibilidade de fazer uma ressecção local. Eu acho que seria, sim, uma indicação paliativa, não indicação com o intuito de adicionar benefício sobrevida. Perfeito. Na época, né, a gente acabou optando por fazer uma embolização, né, desvascularizar um pouco a lesão. Teve algum benefício? O paciente reduziu um pouco o sangramento, mas ainda mantém um pouco. Cirurgia.
cirurgia. O caso, na verdade, a radioterapia ainda não tá em vai funcionar muito Ela já bem. fez também. Não, isso que eu estou dizendo, não. Eu acho que é cirurgia local. Essa paciente agora, na verdade, ela está aguardando o tratamento com radionuclídeo, né, a autorização. Sim. Bom, a gente está ficando um pouquinho curto no nosso tempo. Queria saber se alguém tem mais algum comentário. Queria só fechar... Um comentário rápido. Claro, Os tumores de reto, mesmo muito pequenos, têm uma propensão imensa à metástase. Então, eles têm que estar na consciência do médico examinador. Esse é o comentário. Perfeito. Só deixo aqui um recado, né? E acho que a nossa apresentação mostra um pouquinho disso, de como que na oncologia e no tumor neuroendócrino, né, a multidisciplinaridade é fundamental, né? Então, um prazer ter estado aqui nessa mesa com vocês e poder discutir, comentar um pouquinho aqui sobre tumor neuroendócrino com o pessoal aí de casa. Tá? Obrigado. Muito bom caso, Igor. Parabéns.